Bom dia, amigos. Está no ar a sua edição de domingo, dia 8 de fevereiro de 2026. São 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã na Ucrânia, no horário em que eu gravo esse vídeo. E depois daquele grande ataque massivo de ontem, parece que hoje a noite foi mais tranquila. A Força Aérea informou um ataque de apenas 101 drones, dos quais 69 foram abatidos, tá? No mapa da guerra, nós temos aqui apagão em Belgorod após explosões. E mais acima um pouquinho, em Briansk, foram relatadas explosões em Klintysi, tá? No Oblast de Briansk. Vamos, então, às baixas. Foram 1.040 soldados. Muito bom, ontem foi só 730. Agora apenas um tanque e um blindado. E 8 peças de artilharia. Então, pelo visto, a linha de frente estava mais tranquila também. 468 UAVs, 24 mísseis de cruzeiro e 60 veículos de transporte de logística. Após a vinheta, as notícias do dia. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Um grupo ucraniano Primari continua a dizimar alvos russos de alto valor. Janeiro foi mais um mês produtivo para eles, com os seguintes alvos atingidos: Sistema de Defesa Aérea Pantsir S-1, Sistema de Defesa Aérea Tor M1, Sistema Tor M2, incluindo o carregador próximo durante a operação de recarga, Sistema de Radar RLM-ME, Sistema de Radar Protivnik-GE. Os húngaros estão fartos da propaganda pró-Kremlin de que a Europa vai vencer. O Orbán está gastando milhões de propaganda, principalmente contra a Ucrânia, e parece que a população está farta disso tudo. Fontes da NV afirmam que o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, atacou uma fábrica em Redkino, na região de Tver, na Rússia, que produz componentes de combustível para os mísseis KH-55, KH-101. Um grande incêndio foi confirmado por dados do satélite Firmes da NASA e a instalação é alvo de sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, uma excelente notícia. No dia 6 de fevereiro, os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 começaram oficialmente na Itália. A cerimônia de abertura aconteceu em Milão. A Ucrânia vai competir em 11 das 16 modalidades esportivas nesses Jogos Olímpicos de 26, com um total de 46 atletas representando o país. Grandes empresas russas estão sendo deixadas à beira da falência devido ao esgotamento do orçamento federal, que impede o resgate financeiro. Empresas que representam mais de 30% da receita da economia estão em apuros, e muitas devem pedir ajuda financeira, só que não há mais dinheiro. Você sabia que a Ucrânia opera uma das estações de pesquisa antártica mais renomadas do mundo, especializada em pesquisa sobre ozônio e meteorologia? Nesse dia, lá em 1996, o Reino Unido transferiu a base para a Ucrânia por apenas 1 libra esterlina. É isso aí. Base de pesquisa Vernadsky. Preste atenção.
Olha só o carinho com os animais, que é um padrão, né? É uma cultura na Ucrânia. O bichinho está tendo aí um tratamento VIP. Olha só. Olha, uma explosão épica. Eu acho que a Rússia nunca mais vai usar esse túnel, para suprimentos. Tá vendo? Deixou munição lá, o drone achou, olha que explosão. A imprensa disse discurso surpreendente. Eu digo idiota, de Vladimir Putin. Ele afirmou: gostaria de acreditar que nossos países, a Rússia e os países europeus, retornarão a um diálogo construtivo normal. Estamos abertos à cooperação mutuamente benéfica com todos os países, sem exceção. Ele tem que começar pela Ucrânia. É só ele sair da Ucrânia, país que ele invadiu, e eu acredito que as relações com os demais vizinhos possam, daqui a algumas décadas, normalizar. Esse é o perigo. Zelensky alertou que os Estados Unidos e a Rússia podem fechar acordos bilaterais que afetam a Ucrânia sem o envolvimento de Kiev. Ele afirmou que a Ucrânia recebeu sinais de que Washington e Moscou podem assinar acordos, inclusive econômicos, que poderiam incluir disposições relacionadas à Ucrânia. Kiev, enfatizou Zelensky, não aceitará nenhum acordo sobre nós sem nós, especialmente em questões territoriais. Estava demorando. A Federação Russa atingiu, pela primeira vez, a maior subestação elétrica da Europa, Zakhino-Norkrainskaya 750, que fornece energia para toda a região oeste e importa eletricidade do exterior, afirmou o chefe da RAV, Stanislaw Ignatiev. Era uma questão de tempo. Felizmente, Trump permite ficções de negociação. A inteligência ucraniana tomou conhecimento de um acordo de cooperação econômica de 12 trilhões de dólares entre Estados Unidos e Rússia. A informação foi revelada pelo presidente Volodymyr Zelensky durante uma reunião com jornalistas. Esses acordos, que o presidente chamou de pacote Dmitriev, podem levantar questões relacionadas à soberania e segurança da Ucrânia. Zelensky enfatizou que a Ucrânia não apoiará nenhum acordo que viole a Constituição ucraniana, particularmente o reconhecimento da Crimeia como território russo. Olha só, gente. Russos em São Petersburgo lamentam a destruição de sua economia, com restaurantes vazios e novas ofertas para os extremamente pobres. Uma única fatia de pão por 9,9 rublos, o que dá 12 centavos de dólar. Que é que uma simples fatia de pão de forma vai fazer para sustentar a fome de alguém? Uma fatia de pão. É efeito Putin, como eu disse ontem. A ministra das Forças Armadas da França, Catherine Vautrin, visitou Kiev para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky. As discussões se concentraram no fortalecimento da defesa ucraniana, incluindo assistência militar, aprimoramento dos sistemas de defesa aérea e mísseis, e expansão das capacidades aéreas ucranianas com aeronaves francesas Mirage e Rafale. Gostaria que o Rafale fosse testado em combate. A equipe ucraniana foi recebida com aplausos estrondosos e muitas pessoas se levantaram. Foi a equipe mais bonita e a mais longa salva de palmas da plateia.
A Rússia trocou 20 Kadirovitas que disseram ter se rendido sem lutar porque seus comandantes haviam fugido. Normal, nesses lutadores de TikTok. Anteriormente, Alaudinov havia declarado que não tinha intenção de libertar aqueles que se rendessem voluntariamente e aconselhou os Kadirovitas capturados a fazerem de tudo para que eles fossem mortos. Mas uma coisa é falar. Choradeira russa. O bloqueio da internet na Rússia continua. Voltamos à idade da pedra da noite para o dia. Elon Musk desligou a internet em toda a frente de batalha. Não podemos usar o Starlink. Não há internet desde 5 de fevereiro, estou ficando louco. Não temos conexão para guiar mísseis. É tipo, dane-se. Quem não chora, não mama. Belgorod foi atingida por mais um ataque de foguetes, deixando parte da cidade sem energia elétrica. Acredita-se que o ataque tenha como alvo a usina termoelétrica de Luk. O governador Gladkov confirmou os cortes de energia. O ataque à central elétrica de Belgorod, na Rússia, foi registrado. Uma surpresa nada agradável para os agressores russos. Eu já disse que eles têm que provar do próprio veneno, porque a população passou vários anos muito à vontade porque não era atacada, só atacava. Agora é toma lá da cá. Вони дуже сильно тормознулися по фронту, але As forças russas diminuíram o ritmo em todas as frentes e agora avançam no ritmo mais lento desde 2023, afirmou Andriy Biletsky, comandante do 3º Corpo do Exército das Forças Terrestres da Ucrânia. Ele disse que se Moscou perceber que não conseguirá ocupar a região de Donetsk, nem mesmo em 2026, poderá buscar negociações. O ministro da Energia da Ucrânia, Denis Shmyhal, afirmou ter se reunido com o ministro da Energia da Romênia para discutir apoio e projetos conjuntos. As conversas abordaram novas interconexões elétricas entre a Ucrânia e a Romênia para aumentar a capacidade de importação e o trabalho no corredor vertical de gás, incluindo o uso do armazenamento de gás ucraniano. Shmyhal agradeceu à Romênia pelo fornecimento de geradores e pelo apoio emergencial de energia. É uma boa política da Ucrânia tentar colocar as estruturas críticas fora da Ucrânia, nos países vizinhos. O presidente Zelensky afirmou que a Ucrânia precisa de mais progressos após as conversas com representantes dos Estados Unidos e da Rússia. Ele disse que são necessários resultados, com garantias de segurança efetivas como base fundamental para a paz. Zelensky acrescentou que a equipe discutiu documentos importantes para o fim da guerra e a possibilidade de novas reuniões em breve. E como disse o José Figueira, um membro do nosso canal, a usina termoelétrica de Burstin está inoperante após um grande ataque aéreo, deixando a cidade sem aquecimento e água. As autoridades afirmaram que Burstin, na região de Ivano-Frankivsk, sofreu o maior ataque aéreo desde o início da invasão russa em larga escala.
Os Estados Unidos e a Rússia podem assinar um pacote de acordos econômicos de 12 trilhões de dólares, o chamado pacote Dmitriev. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou a existência do documento durante a coletiva de imprensa fechada após a segunda rodada de negociações em Abu Dhabi. A inteligência me mostrou o chamado pacote Dmitriev, que ele estava apresentando nos Estados Unidos. Seu valor é de cerca de 12 trilhões de dólares. Trata-se supostamente de um pacote de cooperação econômica entre os Estados Unidos e a Rússia. Em outras palavras, estamos ouvindo falar da possibilidade de tais documentos bilaterais ou similares entre os Estados Unidos e a Rússia. Um dia antes, Kirill Dmitriev, enviado especial de Putin e, de fato, o atual ministro das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que a delegação russa em Abu Dhabi havia discutido a retomada das relações econômicas. Ganhar dinheiro, não fazer guerra. Qual será a próxima operação militar especial da Rússia? Arman Shuraev, uma figura pública proeminente do Cazaquistão, jornalista e ex-membro do Conselho Nacional de Confiança Pública, afirmou: nenhum país entre os pós-soviéticos pode oferecer qualquer resistência ao exército russo neste momento. As Forças Armadas da Ucrânia capturaram soldados russos que planejavam gravar um vídeo falso sobre um avanço. Os ocupantes russos da 128ª Brigada de Assalto de Montanha tentavam entrar em Pavlovka, na direção de Zaporizhia, área que está sob controle das forças de defesa. Então foram todos capturados. Na noite passada, os russos atacaram instalações cruciais para o funcionamento das usinas nucleares da Ucrânia. Hoje, unidades dessas unidas reduziram a geração de energia e uma unidade foi desligada automaticamente. Esse é um nível de ataque que nenhum terrorista do mundo jamais ousou realizar, e a Rússia precisa sentir a resposta internacional. A Rússia precisa demonstrar que não apenas esses ataques e a guerra em si importam, mas também as negociações em curso que deveriam trazer resultados. A explosão de uma usina nuclear vai afetar grande parte da Europa. Então é bom que a Europa se mexa. Volodymyr Zelensky estava dizendo para jornalistas: o uso de um único míssil Orezhnik da Bielorrússia arrastaria o país para a guerra. Isso é algo que os russos desejam muito. 1. A Federação Russa reforça seu exército com a média de 40 mil soldados por mês, enquanto nossas forças eliminam de 30 a 35 mil ocupantes, mortos e gravemente feridos. Em janeiro, no entanto, o reforço foi de apenas 22 mil. 2. O déficit orçamentário da Federação Russa para 2025 ultrapassa 100 bilhões de libras esterlinas, e esse valor aumentará ainda mais este ano. Acho que Putin está considerando uma pausa na guerra. 3. Os pagamentos aos militares russos estão sendo reduzidos, apesar do ritmo estável de contratações. 4. De acordo com o acordo, 10 mil soldados norte-coreanos permanecem em território russo. Eles não estão entrando na Ucrânia. 5. Serviços de inteligência obtiveram informações sobre o chamado pacote Dmitriev, de cooperação econômica Estados Unidos-Rússia, avaliado em 12 trilhões de dólares. Há indícios de que alguns elementos podem afetar a soberania e a segurança da Ucrânia. Nós nos opomos a acordos sobre nós sem nós. Emmanuel Macron visita de seu assessor a Moscou. Macron busca um diálogo alternativo com a Rússia para que a Europa participe do fim da guerra e tenha voz própria. Primeiro,
Há mudança na retórica russa das negociações rumo a uma maior especificidade, mas ainda não se pode confiar nela. Segundo, os Estados Unidos provavelmente pressionarão as partes para que cheguem à paz até junho. Por que nesse verão? Entendemos que fatores internos dos Estados Unidos estão influenciando isso, tornando o fim da guerra na Ucrânia mais urgente para eles. São as eleições de midterm, de meio de mandato. Pela primeira vez, as partes discutiram que as questões mais difíceis poderiam ser levantadas em uma reunião trilateral de líderes, embora sejam necessárias etapas preparatórias. É importante que haja diálogo sobre esse formato. Terceiro, muito provavelmente a Rússia está sinalizando aos Estados Unidos reconheçam a Crimeia como russa, sabendo que a Ucrânia jamais fará isso e compreendendo a influência ucraniana no segmento europeu. Quarto, o Estado não apoiará nenhum acordo que contradiga a Constituição ou a legislação da Ucrânia. Mesmo possíveis concessões devem ser justas e recíprocas. Sim, algumas questões nas relações Estados Unidos-Rússia podem não nos afetar diretamente, mas se impactar em nossos interesses nacionais, nosso povo ou nossos territórios, queremos estar atentos a elas, para que não surjam problemas posteriormente. Isso não deve acontecer contra os interesses dos ucranianos. Lviv, completamente sem energia elétrica. Pela primeira vez, a Federação Russa atingiu a maior subestação elétrica da Europa. A Ucrânia Ocidental 750. Ela é responsável por toda a região oeste e importa energia do exterior, afirmou o chefe da RAF, Stanislav Ignayev. A subestação possui conexões elétricas diretas com tensões de 750 kV com as usinas nucleares de Rivne e Khmelnytskyi e com tensão de 330 kV com as usinas termoelétricas de Burstin, Rivne e Lviv. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, deteve 2 agentes da inteligência militar russa, GRU. Os agentes detidos estavam coordenando ataques aéreos controlados pelo inimigo e realizando disparos contra bases das Forças Armadas da Ucrânia no distrito de Kramatorsk, região de Donetsk. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a possível venda de peças sobressalentes da classe 9 e equipamentos relacionados para a Ucrânia, num valor estimado de 185 milhões de dólares no âmbito do Programa de Vendas Militares Intergovernamentais. Trata-se de peças sobressalentes para manutenção de veículos e sistema de armas transferidos pelos Estados Unidos, bem como apoio logístico e programático. Lembram que eu disse que tem alguma coisa estranha, pelo menos, com esses Flamengo? Fontes revelam que a Ucrânia acabou de lançar mísseis de cruzeiro Flamengo contra a fábrica de máquinas de Votkинsk, na Rússia, a base onde Putin constrói o míssil balístico Oresnik. Parece que os Flamengo erraram o alvo, mas podem ter sido disparados em uma operação de supressão de ataques aéreos inimigo. O Flamengo errou o alvo da base do Oresnik, mas aquela base vem sido atacada por drones ucranianos mais baratos, inclusive. Estranho isso, hein? Vejam que interessante. Britney Skigizis, voluntária canadense na Ucrânia, disse: meu primeiro dia de combate foi absolutamente excelente. Destruí uma estação de trem com um tanque. Estar em guerra foi fisicamente mais fácil do que o treinamento que o exército canadense nos impõe. Isso me preparou muito bem para a guerra. Olha que coisa interessante, hein? Então ela disse que estar em guerra está sendo
mais tranquilo do que o treinamento canadense o foi. Todas as usinas nucleares em território controlado pela Ucrânia pararam de gerar eletricidade. Segundo a Ucrenergo, o motivo é a falha de subestações de alta tensão essenciais, por onde a eletricidade das usinas nucleares é transmitida para a rede elétrica. Como resultado, o déficit de energia aumentou drasticamente. Em resposta, a duração dos cortes de energia que ocorrem a cada hora foi estendida em todo o país. Devana e as suas filmagens sobre Lviv. Lviv, na Ucrânia Ocidental, é a segunda cidade mais promissora da Ucrânia depois de Kiev, em termos de desenvolvimento de tecnologia da informação. Mais de 11 mil especialistas em TI que vivem em Lviv trabalham nessa área. Aliás, os programadores de TI de Lviv são creditados como os inventores do aplicativo móvel Skype, né? Hoje se usa mais o WhatsApp, etc., Telegram, mas o primeiro desse tipo a ser lançado foi o Skype. Sandu recusou a indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Ela afirmou que o prêmio é mais merecido pelos prisioneiros de guerra ucranianos. Ela disse: hoje vi prisioneiros que retornaram da Rússia para casa. E essas são as pessoas que merecem o Prêmio da Paz. Aqueles que dão suas vidas pela paz porque querem trazê-la de volta para o seu país, para suas aldeias e cidades, para o nosso continente, disse Maia Sandu. A indicação foi proposta pelo deputado norueguês Arild Hemstadit, que citou o papel de Sandu na defesa da democracia e da paz na Moldávia, bem como seus esforços para combater as tentativas da Rússia de desestabilizar os antigos estados soviéticos. Vê bem a diferença de caráter dessa moça para daquele maluco lá da Casa Branca, né? Enquanto que ele quer, por toda a força que todo mundo indique para o Prêmio da Paz, ela, indicada, recusou, achando que outros merecem mais. O herói da Ucrânia, Lev Oros Pashko, se tornou o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Azov aos 26 anos. O Estado-Maior é o cérebro, que não tem o direito de se cansar, disse ele em sua primeira entrevista a Forbes após ser nomeado para o novo cargo. Oros ingressou nas Forças Armadas de Azov aos 18 anos, começando sua trajetória como soldado raso, e agora é um dos comandantes mais jovens das Forças de Defesa. As pessoas são mais importantes que a tecnologia, mas a ordem é mais importante que as pessoas, afirma ele sobre a primeira regra da gestão. Esse é o vídeo do ataque em Klintsi, região de Briansk. O vídeo mostra picos de energia após o ataque. Então está aí um ataque da Ucrânia em Briansk. Mísseis Netune da Ucrânia atingiram instalações de energia na região de Briansk, na Rússia, afirma o governador. Como resultado do ataque, o fornecimento de energia foi interrompido em 7 municípios, declarou o governador da região de Briansk, Alexander Bogomaz. E assim, chegamos ao final de mais uma edição. 4 anos de guerra, cobrindo aí diariamente, todas as manhãs, estamos aqui, seguidos por uma legião de amigos, 113 mil amigos e centenas de membros do canal, a quem agradeço penhoradamente. Nós vimos que na linha de frente não é uma mudança. A Rússia ontem
fez um ataque massivo com drones e mísseis, muitos drones, tanto que aquela cartela azul com os dados que eu normalmente vejo no Repórter Noel Reports, saiu só depois de 6 horas da manhã. E eu costumo gravar tudo entre 4 e 5, que é para não atrasar para os meus queridos amigos da Europa. Não só na Europa, na África também. Então a turma está tomando café e ouvindo as notícias. Tá? Nós vimos que a central elétrica de Belgorod foi atacada e os russos estão agora surpresos, porque eles passaram os 2, 3 primeiros anos da guerra bombardeando sem serem bombardeados. E agora a coisa mudou. Agora, toda noite, praticamente, uma cidade russa é bombardeada. Ainda diferentemente dos criminosos russos, os alvos são alvos militares válidos. Ninguém gasta os poucos mísseis e drones de longo alcance que tem, matando civil e fazendo maldade como a Rússia faz. A Rússia não tem precisão, então para ela é fácil jogar contra uma cidade, caia onde cair, já que ela não consegue apontar para um alvo. Estava até conseguindo com a ajuda da Starlink. Agora, sem a Starlink, ela não tem como dirigir seus mísseis. Vamos ver como os ucranianos aproveitam essa mudança, tá? Vamos ver por onde andou ontem João Ribeirinho, né? Normalmente ele diz isso no comentário do vídeo de ontem. E eu coloco hoje para que vocês conheçam. Rotrist, uma comuna suíça que fala alemão. Und wo war João Ribeirinho gestern? War in Rotrist, einer deutschsprachigen Stadt in der Schweiz. E por onde andou ontem João Ribeirinho? Rotrist é uma comuna da Suíça, no cantão Argóvia, com cerca de 7.200 habitantes. Ela confina com as seguintes comunas: Aarburg, Bonningen, Murgenthal, Oftringen, Olten, Strengenbach e Wordenwald. E a língua oficial nesta comuna, logicamente, é o alemão. Como é praxe no canal, ao final das edições nós temos a galeria de membros, que é uma relação nominal. Inclusive tivemos um novo membro. Seja bem-vindo ao canal. Já está lá na página 9. Já está lá o nome dele. E depois a galeria de abraços. Primeiro elas, as minhas amigas, depois os meus amigos, e aí você pode participar. Assim que eu publicar esse vídeo, você vai ali no comentário, diz seu nome, a cidade onde você está, eu anoto e vai ver nas letrinhas subindo no vídeo seguinte. Tá? Um abraço para os 2 amigos de Salvador, Bahia, Cid Lopes e Carlos Caldeira, ambos deficientes visuais, então eles ouvem pelo celular. E até amanhã, se Deus quiser. Bom domingo a todos.